parabéns, Scott. Você conseguiu. Fala aí, pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um resumo de Fazbear Frights e hoje vamos dar continuidade ao epílogo do Stitch Wraith. Pra quem não sabe, essa é uma história dividida em 11 pedaços que servem como epílogo para os livros de Fazbear Frights e também conectam as outras histórias no mesmo universo. Basicamente, nosso protagonista é um policial, né, o detetive Everett Larson. Ele é divorciado, não vê muito filho. Ele está trabalhando num caso envolvendo, né, a Fazbear Entertainment e uma figura animatrônica misteriosa chamada Stitch Wraith, que não é nada mais, nada menos do que um endoesqueleto, né, com a alma de dois garotinhos, Jake e Andrew. Basicamente, né, os dois foram colocados dentro desse corpo, né, pelo Dr. Phineas Taggart, que colecionava vários objetos infectados com agonia. O Andrew estava na bateria do Fett e o Jake estava lá, né, na cabeça do Simon. E aí, né, eles foram montados lá, né, juntos e dividiram o mesmo corpo. Então, né, acabaram descobrindo que quando eles tocam nas pessoas, acabam matando elas. O que acabou ocasionando na morte do Dr. Taggart, né? Mas, enfim, o Andrew explica que ele foi machucado por um cara e ele meio que queria se vingar. A última coisa que ele se lembra, né, é que ele estava num local bem bacana, que a gente sabe que é o centro de distribuição da Fazbear Entertainment, quando o corpo, né, do cara que matou, né, que fez todas as coisas más com o Andrew, no caso o William Afton, explodiu. E o Andrew foi lançado para tudo quanto é lado, né, infectou alguns objetos, mas a parte principal dele ficou lá na bateria do Fett. E aí, né, o Jake e o Andrew partiram, né, numa jornada para reunir os objetos infectados com agonia, para destruí-los e impedir que mais pessoas se machucassem ou fossem feridas. E basicamente, né, onde nós paramos a história na última parte foi com o Stitch Wraith lá na fábrica, né, com o Jake tendo lembranças de um jogo de beisebol que ele foi com seu pai Evan antes dele adoecer, né, e o detetive Larson estava lá na casa da Marge quando ela provavelmente lhe contou, né, a história sobre o período em que ela cuidou do Jake. Mas enfim, sem mais delongas, vamos nessa, né? A partir daqui os epílogos são na ordem, então do 6 ao 11 tudo tranquilo. Mas enfim, né, o epílogo já começa com o detetive Larson chegando na fábrica, né, com o sedã dele. E ele é revelado que ele roubou, né, um monte de evidências lá do anexo e botou dentro de uma sacola, achando que fosse útil. E aí, né, ele escuta alguns sussurros, tipo, ele dá uma analisada na área, né, sente que se o mal morasse em algum lugar seria ali. E, tipo, ele é muito perceptível, né, visto que ele é da polícia e tal. Ele escuta alguns sussurros, entra na fábrica, né, e nota, né, que o Stitch Wraith tá lá de frente pro compactador de lixo. E tem várias peças de animatronics, né, que o Stitch Wraith está tirando do saco e colocando dentro do compactador. Inclusive, um pedaço do Foxy, e sim, é o mesmo Foxy de Step Closer. Então a gente já sabe o porquê o Chuck não o encontrou mais lá nos fundos, né, da Fazbear. Provavelmente porque o Stitch Wraith chegou antes e coletou ele. Mas, enfim, né, o detetive Larson chama a atenção do Stitch Wraith e aponta a arma, né, e aí o Stitch Wraith se vira e dá um passo na direção do detetive Larson. Nesse momento, né, o Jake e o Andrew meio que ficam brigando pelo controle, porque o Andrew quer resolver a situação, mas o Jake não quer que eles matem nem machuquem mais ninguém, sem querer. Então o Jake luta, consegue assumir o controle do corpo, ele liga o compactador de lixo, né, depois colocou todos os objetos dentro, e ele se atira dentro do compactador também. Lá dentro, né, ele começa a ter de novo a memória de que ele estava no jogo de beisebol com o pai e começa a sentir que está sendo puxado para lá. Só que ele não pode abandonar o Andrew, né? Então ele tenta puxar o Andrew para a memória junto com ele. E começa a dar certo. Eles estão se libertando, né? Quando alguma coisa começa a puxar o Andrew de volta para o Stitch Wraith. E aí, né, no princípio o Jake pensou, né, que fosse a agonia, alguma coisa do Andrew, mas não. Ele percebe, tem mais alguém ali dentro com eles. E aí corta a cena, né? O detetive Larson tava parado vendo isso tudo, né? O lixo sendo esmagado. E é como se tivesse uma aurora boreal surgindo desse lixo, brilhando.
E aí, né, o Jake, ele tá lá de novo tentando, né, puxar o Andrew. Ele olha pra baixo, né, de volta pro animatrônico e vê a silhueta de um homem com o corpo todo destruído. E o homem tem como se fossem umas orelhas de coelho. William Afton. Ele conseguiu se prender no Andrew, do mesmo jeito que o Andrew se prendeu nele. Mas enfim, né, o Jake tenta lá lutar, puxar, né, o Andrew, mas não consegue. E tipo, a memória tá puxando o Jake, né? E aí não, ele se concentra, volta pra dentro do animatrônico. E ele meio que chama a atenção do William, né? E consegue libertar o Andrew. O Andrew, a alma dele tá livre, foi embora. Mas o Jake continua preso lá, né? Lutando contra o William. E aí o detetive Larson, né? Ele voltou pro carro dele, pegou um gravador, né? Começou a narrar o que aconteceu e diz: olha, eu não acredito em fantasmas, mas eu não sei como explicar. Eu acho que pode ter sido a alma de algumas crianças que foram mortas pelo serial killer William Afton lá na Fazbear, ou pode ter sido o próprio Afton. Eu não sei o que é esse Stitch Wraith, mas aparentemente ele tá morto. Nesse momento, o lixo, né, que estava no compactador se levanta e começa a tomar forma, né, com várias partes, tipo pernas, braços, cintura, nariz, boca, orelha, olho, mas tudo fora do lugar, né? E eles vão criando uma amálgama, sabe? Um corpo, um formato humano. E tipo, ele tava sugando, né, dejetos do lixo, mas também acaba expelindo, né, jogando para fora o endoesqueleto do Stitch Wraith. E cada membro mais aleatório. Essa amálgama, né, tem 4,5 metros de altura. E as orelhas de coelho estavam apontadas na direção do detetive. Fim do epílogo 6. Vamos para o epílogo 7. O detetive Larson escutou, né, a criatura e se escondeu, né, atrás de uma empilhadeira. E aí corta a cena, né, pro Jake, que ele foi expelido para fora, né, dessa amálgama de lixo. E ele sabia que tanto ele quanto o detetive Larson estavam em perigo. Ele não podia ir embora dali, ele tinha que proteger, né, o detetive. Só que aí ele sente que está sendo puxado na direção desse negócio que está se formando. E ele tenta se segurar, né, consegue, mas tem um monte de peças voando. Então o Jake tenta segurar essas peças, né. Dentre elas ele nota um endoesqueleto feminino, enferrujado, sujo. Ele tenta chamar a atenção, né, desse endoesqueleto. Só que aí que tá, ele não tá com tantas forças. O endoesqueleto olha pro Jake, sorri, salta nele e começa a sugar alguma coisa. E o Jake percebe que o mesmo mal que ele tava lutando contra, que era o do William, o mesmo mal que tinha, né, também no Andrew, tinha um pouco dentro dele. E essa coisa, né, sugou o mal de dentro do Jake. Ele se sentiu melhor, só que ele percebeu, esse mal que foi sugado dele pertencia a esse esqueleto mulher. E aí, quando ela sugou, né, ela ficou mais brilhante e menos enferrujada. E aí, ela se atirou na amálgama de lixo, que basicamente, né, é a fusão Afton. Pois é. E aí, né, o detetive Larson viu a cena, né, o Stitch Wraith lá sendo atacado pela endo feminina, e aí a endo feminina se tacando na fusão Afton, né. E ele pensou, não, esse bicho aí tá distraído, eu posso vazar daqui. Só que ele pensou, não, tem uma vizinhança cheia de casas com crianças que nem o Ryan. Ele vive dizendo, né, que super-heróis protegem as pessoas e que eu não faço isso. Está na hora de ser um herói para o Ryan e para essas pessoas. Eu tenho que fazer o meu dever, né? Então, o detetive Larson nota, né, que a amálgama entrou de novo na fábrica, ignorou, né, o Stitch Wraith. E aí o detetive Larson corre de volta pro carro, pega o saco lá de evidências, né, achando que vai ser útil, ele escuta uns barulhos e vai seguindo, né? Ele entra na fábrica atrás da fusão Afton. E aí, o Jake, né, ele percebe que a fusão Afton ignorou ele, foi mais pra dentro da fábrica. Ele vê que o detetive também saiu correndo, né, e ele decide seguir o monstro, porque ele quer, né, proteger o detetive Larson. E aí, beleza, né, o detetive Larson, ele vira um corredor, só que aí acaba se deparando com a fusão de frente pra ele. Ela corre, avança e arremessa ele longe contra as paredes do local. Ele sente dor, né? E escuta alguns sussurros, umas vozes pedindo para ele abrir os olhos. Quando ele abre, ele vê que tá cara a cara contra a fusão do Afton. E é como se as peças estivessem cantando, né?
Então, uma das partes do corpo da fusão Afton acaba perfurando a barriga do detetive Larson. Ele sente uma dor quente no corpo, a lâmina se afasta, né, e o detetive consegue meio que cambalear, ele foge dali. E aí, né, corta de novo pro ponto de vista do Jake, que percebe que a lesão não é o problema do Larson. Sim, ele percebeu, né, que foi esfaqueado, mas ele não percebeu a gravidade. A lesão não é o problema, mas a infecção. O Larson foi infectado com o espírito do Afton. E os espíritos, né, segundo o Jake, tem um cheiro, e o cheiro do Afton é podre, ruim. Aliás, essa é a amálgama, esse bicho bizarro aqui. Pois é. Mas, enfim, né? O Larson tá correndo, né? Até uma empilhadeira, pois ele tem um plano. E aí ele vai, né? Joga o saco lá de evidências. Só que aí as evidências, né? As coisas que ele pegou começam a se mexer. Dentre elas tem uma máscara branca com bochechas rosadas e linhas roxas. Sim, é a máscara da Puppet. E a máscara fala, me leve até ele. E aí, né, o detetive Larson, ele vê que a amálgama tá vindo nessa direção e ele guia a empilhadeira para atacar a amálgama, a fusão Afton, né, e ele começa a empurrar o Afton em direção às docas. Ele quer afogar ele no lago. E aí, tipo, o Afton tenta lutar, o Larson vai empurrando com a empilhadeira, só que aí a fusão Afton, né, começa a absorver a empilhadeira. E, inclusive, né, tem as outras partes lá, a máscara, inclusive, da Puppet fica na perna. E aí o Larson, ele se vê cara a cara com a fusão, né, e percebe, poxa, não tem como eu não vou chegar longe correndo porque eu tô ferido, né, não tem pra onde eu ir. Então eu vou enrolar. Ele começa a confrontar o Afton, né, perguntando se é ele mesmo. E a amálgama fala, eu sou a agonia. Enquanto isso, o Jake tá lá de longe observando o confronto, né, e ele pensando, não, quando for necessário, caso ele tente machucar o detetive, eu vou lá e proteger. Mas até então eu vou ficar parado aqui na minha. Então ele nota uma coisa. O endoesqueleto feminino se separou do a agonia, né? E fugiu. Entrou num duto lá da fábrica. Então o Afton, né, começa a ficar desesperado. E aí o Larson olha pra perna do Afton, né, que é onde tá a máscara da Puppet, e ela não tá mais chorando, tá sorrindo. E ela começa a despedaçar ele de dentro pra fora e arrastar ele pro fundo do lago. Então o Afton afunda com tudo, morto. Muito bom, gente, muito bom, né? Mas calma, o Larson percebe, né, que o Afton já era. Só que ele se vira, né, meio cambaleando assim, e vê o Stitch Wraith vindo na direção dele. Ele aponta a arma, né, e pensa, não, eu não posso deixar o Afton sair daqui, e nenhuma parte dele. E aí, né, ele meio que cai de joelho, o Jake vai lá, né, esquenta a mão dele com tudo, carregando lá na bateria, bota a mão na barriga do detetive Larson, onde ele foi infectado, né, e queima a infecção. A dor é tão grande que o detetive Larson desmaia, né. E aí o Jake escuta sirenes, né, reforços da polícia chegando, e ele sai dali. Só que ele percebe que alguma coisa, além do Afton, estava controlando a fusão. Tanto é que ele ficou muito fraco depois que a coisa foi embora, né? Seja lá o que estava controlando a fusão, era algo bem pior. E assim acaba o epílogo 7. Foi frenético, mas calma, vamos pro epílogo 8. O detetive Larson acorda no hospital, né, ao lado de uma enfermeira chamada Anita Starling. E ela fala, né, pra ele ter cuidado, que ele tomou uma infecção, ele teve uma infecção grave, os médicos não sabem muito bem o que é. Mas ele tomou uma queimadura de 3 graus em formato de mão, né, e queimou a infecção. Mas ele ainda precisa, né, ficar em observação. O Larson tem algumas perguntas, né. Mas a enfermeira Starling, né, diz que que o doutor vai explicar melhor. Acontece que o doutor também não faz a menor ideia do que aconteceu. E o Larson, ele teve algumas lembranças, né, tipo o Stitch Wraith, queimar ele, mas obviamente ele não vai dizer pro doutor, porque ele não ia acreditar, né. E aí ele diz, não, eu vou voltar a trabalhar, só que o chefe dele, né, o delegado, diz, não, você vai ficar de licença, a gente resolve as coisas aqui, tá bom? Descanse. E aí, esse machucado, né, permitiu com que a ex-mulher do detetive Larson deixasse o Ryan passar um tempo com o pai, e ele achou bacana. Só que o detetive Larson começa a ter algumas memórias, né, de tudo que aconteceu,
E dúvidas vão surgindo. O Stitch Wraith é o Afton ou não? Ele é do bem ou não? Por que ele me curou? Por que ele quis ficar longe do Afton? O que é que está acontecendo? Eu preciso encontrá-lo, né? E não só isso, mas o detetive Larson também estava tendo vislumbres do passado, mas não do dele, de outras pessoas. Ele não só estava vendo as coisas, mas vivenciando também. Por exemplo, ele estava no Freddy's, ouvindo uma música dos anos 80. E aí, depois, ele estava num cinema, mas sempre tinha uma coisa em específico que aparecia entre uma memória e outra. Uma piscina de bolinhas. Meu Deus! E aí, né? Tipo, não é uma piscina de bolinhas comum. Ela era velha e as bolas estavam desbotadas, né? Elas tinham um cheiro de algo acobreado, em decomposição. O Larson só sabe que ele precisa investigar isso. E aí corta pro ponto de vista do Jake, né? Que tá se esgueirando por um beco. Tá chovendo, já fazem 9 dias, né? Desde o incidente na fábrica, né? Ele achou um outro manto lá. E aí, tipo, um farol de um carro estaciona lá no beco, né? O Jake se esconde do lado de uma lixeira, do lado de um mendigo que muito provavelmente é o Graham. E aí, né, o Jake vai se ajeitar, só que ele sem querer encosta no Graham. E ele pensa, ai, não, ele vai morrer. Só que aí, tipo, o Graham só faz, ui, ele treme um pouco e continua dormindo. Ele tava vivo. Só que aí, então, o Jake começa a vivenciar as memórias do Graham. Primeiro, ele vê uma memória onde o Graham tá mais jovem, né, jantando com a esposa, com os filhos, muito feliz. Depois indo dar aula, depois indo buscar os filhos na escola e tal. Só que aí, corta pra uma memória muito triste. Um acidente de carro, onde só ele sobreviveu e ele teve que ver os corpos mortos da família sendo tirados um por um. E aí, né, o Graham tava bem triste, o Jake queria sair dessa memória, mas aí ele pensa, não, eu não posso deixar o cara sofrendo. Então ele dá uma vasculhada, né, nas memórias do Graham, até achar a memória do jantar, e potencializa ela, deixa ela mais alta, como se fosse uma bolha, sabe? Como se fosse uma bolha feliz, e coloca, né, projeta essa memória no subconsciente do Graham, e o Graham fica com expressão feliz enquanto dorme, né? E aí, tipo, o Jake escuta, né, as portas do carro abrindo e duas vozes vindo naquela direção, né? E ele se esgueira por uma porta ali perto e vê que tá dentro de um depósito. Lá dentro ele acaba encontrando uma adolescente, né, que tá bem magra, bem suja, tá dormindo. E quando ele toca nela, ele vê, né, as memórias, tipo, comercial de não use drogas, sabe? E aí ele pensa, nossa, ela deve ser usuária, essas coisas são pesadas e tal, eu tenho que ajudar. E essa menina parecia bem desnutrida, com sede, então o Jake vai até o lado de fora, abre um pouquinho a fresta, pega a água da chuva, faz a menina beber, né? Só que aí entram dois caras no depósito, um cara que é bem pequeno e o outro que tem uma cicatriz. E o Jake logo reconhece que eles são traficantes, né? Eles começam a falar alto, acordam a menina que fica muito assustada. E eles ficam provocando o Jake, né? Achando que ele é alguém que se perdeu no caminho para uma festa fantasia. Começam a provocá-lo, né? O Jake se coloca entre eles e a menina para protegê-la. E eles, vaza daí, essa pirralha, Eles xingam a menina, né? E dizem que devem dinheiro para ela. O Jake fica com muita raiva. Pega o Nanico, joga ele pela janela, né? E o outro... Não, ele dá um soco no Nanico com força, joga ele pela janela do depósito que ele tá, né? E aí o outro cara, ele vai e esquenta o dedo, né? E na testa do cara. E aí corta a cena, nós vemos que a menina tá desmaiada de novo, o Jake tá carregando ela, né, pela cidade. E aí corta a cena e nós vemos que as investigações do detetive Larson o levaram até um local. A Jeff's Pizza. O dono abre lá, né, as portas e o detetive Larson encontra a piscina de bolinhas lá. Ele se aproxima, toca numa bola, vê que que ela tá áspera, né, e meio pegajosa, que nem na visão que ele teve. Só que, tipo, esse negócio pegajoso parece sangue velho. E aí ele tira uma faquinha do bolso, né? Começa a raspar a bola e coletar a amostra de sangue. Ele coleta de várias bolas, né?
E aí, corta a cena, nós vemos uma enfermeira não, uma médica no hospital examinando dois pacientes, que são justamente os traficantes, né? Um tá com a clavícula quebrada e o outro tá com a testa queimada. E na testa queimada, né, tá escrito, apenas diga não. Enquanto isso, o Jake, ele encontrou, né, uma cabana perto de uma ferrovia e coloca a garota lá, ela tá dormindo ainda. E aí ele pensa, né, no que ele vai fazer. Então ele escuta um barulho, como se fosse um chocalho metálico do lado de fora. Tem alguma coisa rastejando. A coisa pula em cima do galpão, né, da cabana. Depois vai pra trás. E aí o Jake fica meio com medo, né, porque tipo, ele tá protegendo a menina, mas ele queria que alguém estivesse protegendo ele, né. E assim se encerra o epílogo do livro 8. Vamos pro epílogo do livro 9. Nós vemos, né, que o detetive Larson está preenchendo um relatório que ele e o parceiro dele estavam investigando lá de um homicídio que teve. Quando chega, né, o detetive Chansey. E ele era quem estava substituindo o Larson quando ele estava de licença, mas o Chansey ainda está lá na delegacia, né? Ele trouxe os resultados das amostras de sangue que o Larson coletou. E o Larson fica chocado com a informação depois que o Chansey se afasta, né? Ele coletou 30 amostras de sangue. Mas, tipo, essas 30 amostras são diferentes, são da mesma pessoa, só que de períodos diferentes de tempo. Foi como se alguém ou algo tivesse, né, sangrado na piscina de bolinhas todo ano por décadas. Pois é, então ele liga, né, para a clínica, fala com uma moça chamada Tabitha. Ela diz, parece que alguém ficou sangrando aí por mais de 3 décadas, cara. Seja lá o que você achou, é bem estranho. E aí o detetive Larson se vê num beco sem saída de novo, né? E ele pensa, não, tudo leva pro Street Wraith, eu tenho que achar ele, eu preciso de respostas. E aí corta a cena, né? Nós vemos o Jake voltando lá pra o abrigo que ele achou. Ele abre a porta e vê que a menina tá de pé, né? Ela acordou e tá meio confusa, né? Mas ela não se assusta com a aparência dele. Ela diz que o nome dela é Renelle, né? E o Jake acha meio estranho, como se fosse uma meia-verdade, né? Mas enfim, ele trouxe comida enlatada pra Renelle, ela come, e a aparência dela tá bem melhor. Só que tem algo estranho, ela tá parecendo menos magra, né? Ele acha que é só uma ilusão e que, tipo, quando ela tava mais esfarrapada e tal, parecia ser tá desnutrida. Só que agora, né, ela arrumou o cabelo, tá mais tranquila, tá com o rosto limpo, né, tá comendo. Aí, enfim, né? Ela diz que, tipo, ela não acha que ele seja um monstro, ela passou tempo demais na rua, sabe que as pessoas são os verdadeiros monstros e, tipo, o Jake não, ela não fala, né? Ela diz, você não é um monstro, você só parece diferente. E aí, né, ele se apresenta, ele diz que é o Jake. E a Renelle fala, né, que a mãe dela morreu quando ela tinha 13 anos, atualmente ela tem 15, e o pai acabou se afundando no trabalho, né? Mandou ela para uma escola para crianças encrenqueiras. Quando ela voltou, ela roubou a grana do pai, ele descobriu, expulsou ela de casa, mandou ela não voltar, né? E aí o Jake pensa, não, eu vou ajudar essa menina. E ele nota, né, que ela tá com um pingente, um colar de prata no pescoço, né? E esse colar tem o formato de um coração. O Jake pensa, né, que é um sinal de que as coisas estão melhorando. E aí corta, né? Vamos para o epílogo 10 agora, né? Do livro 10. Já acabou do 9, foi bem curtinho. E basicamente o detetive Larson tá tentando montar uma trilha, né? De recibos para encontrar os proprietários daquela pizzaria da piscina de bolinhas. Mas é muita coisa. E ele sabe que o Chansey é bom nisso, então ele pede ajuda, né? Para descobrir quem é o atual proprietário, essas coisas. E aí o Chansey diz que pode fazer isso, enquanto o Larson, né, resolve cruzar as datas das amostras de sangue com outros crimes que tiveram, né? E ele percebe que, tipo, foram incidentes bizarros, desde pessoas desaparecidas até coisas inimagináveis. Mas os relatos, tipo, tudo é bem isolado, né? Exceto pelos relatos dos pais. Eles tinham uma coisa em comum. Todos mencionavam um robô, né? Um corpo metálico feminino com um rosto pálido e magro, decorado com uma maquiagem de palhaço. E aí que tá, todos esses adolescentes desapareceram, né, mais ou menos na época em que teve essas amostras de sangue, mas nem todos os adolescentes desaparecidos tiveram relação com esse robô, né? Mas a data que eles desapareceram batia com a data das amostras.
E se o sangue não pertencia a esses adolescentes, a quem pertencia, então? E ele começa a olhar algumas fotos até que ele nota que a robô tá lá no fundo da foto, né? E tipo, ela deixa ele com arrepios. Ela tem cabelo vermelho, rosto todo branco, olhos verdes. Enfim, gente. Nós já sabemos de quem se trata, não é mesmo? Mas eu não vou revelar ainda. Vocês já devem estar cientes de quem é. E o Larson ficou todo arrepiado. Ainda mais quando ele viu, né? Que no pescoço dessa animatrônica tinha um pingente de coração. E aí, né? Ele vai cruzando mais algumas fotos e acaba encontrando, né? Um endereço, né, uma pessoa de interesse, que é o Dr. Talbert. Ele é especialista em um material, né, misterioso chamado remanescente. E tipo, o remanescente parece um mercúrio líquido borbulhante, mas ninguém sabe o que ele faz, né, porque nunca chegaram a tocar nele para analisar. Então, realmente, a única opção que o detetive Larson tem é encontrar o Stitch Wraith. Enquanto isso, o Stitch Wraith, né, o Jake, já passaram alguns dias, a Renelle está bem mais saudável. E ele foi tentando, né, sondar, conseguir algumas informações e descobriu eventualmente onde o Dr. Talbert mora, né? Onde fica a casa da Renelle. Ele leva ela até lá, ela parece bem tranquila, querendo ir mesmo. E aí quando eles chegam lá, a porta se abre automaticamente, a voz do Dr. Talbert diz: "Ah, deixa a entrega aí no saguão, eu já pego". E os dois entram, né, começam a olhar algumas fotografias. Inclusive tem uma fotografia do Dr. Talbert junto com o Dr. Taggart. Então eles eram amigos, né? Só que aí o Jake repara numa outra foto do Dr. Talbert com a Renelle. E aí que tá, na foto a Renelle tinha cabelos vermelhos, né? Mas a Renelle que tá do lado dele tem cabelos pretos. Ela não parece nada com a garota da foto. Nesse momento o detetive Larson chega, né? Tipo, o Chance conseguiu descobrir o endereço do Dr. Talbert. E aí, né, ele nota a garota olhando pra foto e, tipo, não é a mesma garota, né? Ele já reconhece quem é. É a Eleanor. Ela é a verdadeira vilã o tempo inteiro. Mas enfim, a Eleanor é uma força negra que se alimenta, né, do sofrimento, da dor, do medo e da morte. Ela era responsável por todas aquelas atrocidades, não o Stitch Wraith. E ela olha pro Larson, né, deixa ele inconsciente. Ele acorda, né, numa sala e nota a Eleanor ali. Ela tá trabalhando, né, montando alguma coisa. Ele chega perto e vê que o que ela tá montando é o Plush Trap Chaser. Mais especificamente aquele que o Oscar roubou em Out of Stock. Pois é. Mas antes que ele possa fazer alguma coisa, ele se vê numa sala, né, de um apartamento. Ele vê a Eleanor batendo no vidro da janela, né? E tipo, tem uma menina acordando assustada. Ele diz: ei, calma, calma. É uma mulher, na verdade. Ela: não, a boneca tá aqui. Gente, essa é a Delilah de 1h35 da manhã. Então, não era a ela que era a responsável por aquelas alucinações que a Delilah estava tendo. Era a Eleanor. Ela infectou a ela de alguma forma, né? E tava lá fazendo caos com a Delilah. Mas antes que o Larson possa se envolver, né, ele se vê numa sala de cirurgia, vê dois médicos lá, prontos para operar um garoto, e a Eleanor tá segurando ele pelos ombros, né? E esse garoto é o Pete de Step Closer. Pois é. Então, ela foi quem amaldiçoou ele, não o Foxy. Ela que tava lá, né, fazendo as coisas caírem, a serra vir na direção dele, um anzol prender na bochecha dele, enfim. E aí, né, o detetive Larson tenta se aproximar de novo dela, mas ele tá num quarto de hospital, né? E de frente pra ele tá lá o corpo do William, todo podre. Ele tá no quarto 1280. E tipo, de dentro do corpo do William meio que saem lá as mãos da Eleanor, agarram o detetive Larson e jogam ele longe, né? Então sim, tanto o Andrew quanto a Eleanor estavam dentro do William. Pois é, que bizarro. E aí, né, o detetive Larson se vê dentro de um jogo cheio de encartes de papelão quebrados e vocês já devem perceber, ele está dentro do Hide and Seek. E aí ele começa a correr atrás da Eleanor, né, que tá rindo, sorrindo, e ele olha para um canto e vê o corpo do Toby. E tipo, o corpo do Toby tá lá sorrindo, né, esse idiota se matou. Mas isso é uma prova de que a Eleanor também estava envolvida na questão do Shadowbone. Na verdade, foi ela que costurou, né, que prendeu o Shadowbone no Toby. É. E aí, né,
O detetive Larson muda a cena de novo, né? Ele vê que ele tá perto de uns trilhos de trem, vê a Eleanor, né? E ela tá girando um garoto fantasiado de pássaro nos trilhos. É o Sam, o amigo do Noel, o amigo do Noel lá de Blackbird, né? E aí um trem tá vindo, o detetive Larson vai e pula, né, empurrando o Sam. Então, o Sam só sobreviveu porque o detetive Larson salvou ele. Caramba, que conexão, né? E aí o Sam sai rolando pra vala, onde ele fica desacordado pelo resto da história. E o detetive Larson se vira, né, pra procurar a Eleanor, mas ela desapareceu. E aí, né, o Dr. Talbert vai lá, abraça a Renelle e tal, mas o Jake já percebeu que ela é a Eleanor. Ela fica sorrindo, né, ele pula em cima dela pra atacá-la, e ele percebe que foi ela que deu aquele boost de força no William Afton, na amálgama, né. E quando o William falhou, ela vazou, ela deu no pé. E, tipo, ela também enganou o Jake pra levá-la até ali, né. Só que aí ela era argilosa e manipuladora. Quando Jake se afasta dela, tem um ferimento de faca no bucho dela. Só que, tipo, não foi o Jake que fez isso. Ela fez de propósito. E aí o Dr. Talbert, ele vai, pega uma arma na gaveta, dá 3 tiros na direção do Jake. Os 2 primeiros erram, mas o terceiro pega em cheio na bateria. E aí o Jake começa a ficar meio assim, né, caído no chão. O Dr. Talbert diz: aguente firme, filha. O remanescente vai te salvar. E aí a Eleanor fica sorrindo. E o Jake percebe que era exatamente isso que ela queria, o remanescente. E embora ele não entenda muito bem o que é, basicamente as palavras surgem na cabeça dele. Ela queria poder, vida e eternidade. E aí ele fica observando, horrorizado, sem poder se mexer direito, o Dr. Talbert prendendo ela numa mesa, né, e colocando uma intravenosa com um líquido parecido com mercúrio, né, nela. A Eleanor venceu. E então o disfarce dela começa a se desintegrar e o Dr. Talbert fica chocado, né, ao ver isso. Então acaba o epílogo 10. Vamos pro último epílogo, que é o 11. O Jake se vê, né, numa própria festa de aniversário com um monte de amigos, só que ele percebe: não, isso não é real. Eu nunca tive essa festa. Ele percebe que é uma memória falsa e ele diz: não, Jake, acorda, você tem que acordar. Enquanto isso, corta a cena pro detetive Larson, que ainda não sabe onde a Eleanor tá, né? Mas ele teve uma ideia. Ele vai até a Freddy Fazbear's Pizza e encontra a piscina de bolinhas lá. Ele manda as crianças vazar tudinho, se afunda dentro da piscina, né? E acaba parando numa cidade que ele reconhece. Ele vai caminhando e encontra um ferro velho. Dentro do porta-malas de um carro, ele abre, né? Sai a Eleanor, começa a atacar ele. Ele começa a lutar contra ela, nota um compactador de lixo, atrai ela até lá e a tritura. Então ele recobra a consciência, né? E vê que a Eleanor tá meio que deitada na maca, mas uns tentáculos de sangue começam a jorrar dela. Esses tentáculos são das vítimas da Eleanor. E esse ferro velho que o Larson tava, né, foi o ferro velho que a Sarah encontrou a Eleanor. Bacana, né? Mas enfim, o Larson tenta desviar desses tentáculos de sangue, acaba desacordado de novo, e tipo, o Dr. Talbot nem reparou, né? Mas enfim, ele recobra a consciência e vê que tá em outro lugar, né? Mas ele já sabe o que fazer. Ele procura a pizzaria, que já tá com um aspecto mais abandonado, mergulha na piscina de bolinhas, tá na hora do round 2 contra a Eleanor. E onde ele está? Na oficina do Sr. Fitzsimmons, o avô da Millie. E ele vai, né, começa a bater lá na Eleanor. Ele consegue destruir essa versão dela, né? Ele acorda de novo e vê que ela ainda está de olho fechado na maca, mas está se contorcendo toda. Ele nota que o Stitch Wraith começou a se mexer e a rastejar na direção da mesa, né? O detetive Larson percebe que ele tá em outro local de novo. Ele vai até o local da pizzaria. Só que agora, né, é a casa de panquecas do Papa Bear. Ele vai, entra na piscina de bolinhas, tá na hora do round 3. Ele tá no quarto, né, de um garoto que é fã da Freddy's. Não teve nenhuma história até agora sobre esse garoto. Mas calma, em breve eu vou explicar o que pode rolar. O que pode ser esse quarto, né? Mas enfim, o detetive Larson vê que ela tá no armário, começa a lutar lá com a Eleanor. Pau aqui, pau ali. E enquanto isso, o Jake tá reunindo forças, né? Tá subindo na maca. O detetive Larson acorda e é jogado de novo em outro lugar. Ele entra na pizzaria de novo e acorda no depósito que a Casey tava morando com o AJ e o outro amigo dela lá, né? Bandido, na história Dance With Me.
E a Eleanor pula em cima dele, os dois começam a lutar, né? Mas no presente o Jake também começa a lutar contra a Eleanor. Ele agarra ela, né? O detetive Larson, lá nas memórias, né, nos devaneios da Eleanor, consegue derrotá-la. E aí o Jake, ele começa a queimar o corpo da Eleanor e absorver ela pra dentro dele. É como se ela fosse sua prisioneira. Ele agora meio que tá dividindo espaço com ela, como ele dividia com o Andrew, né? Mas, tipo, é diferente. O Andrew tinha raiva, mas ele não era culpa dele. Já a Eleanor é ruim por natureza. Só que agora ela não tem poder nenhum. Então o que o Jake faz? Ele procura a memória que tem mais raiva e angústia da própria Eleanor e contém ela lá numa bolha. Deixa ela aprisionada para sempre. Enquanto isso, o corpo dela tá lá morto, parece uma múmia. E aí, nós temos um salto temporal de 2 semanas, né? Nós vemos que o detetive Larson vai no jogo de beisebol do filho dele, o Ryan, né? Que tá atuando como receptor. Ele vê o pai, fica muito feliz, consegue pegar a bola, o time dele provavelmente vence, né? E aí, corta a cena, nós vemos o Jake cambaleando, né? Indo em direção ao restaurante, muito provavelmente a Jack's Pizza. E, basicamente, a bateria dele recarregou o suficiente para que ele andasse. E, tipo, ele sabia que mesmo ela não tendo controle, era como se a Eleanor quisesse que ele fosse até o restaurante. E ele sentia que a piscina de bolinhas era o local ideal para enterrá-la, né? Ele estava prestes a fazer sua última boa ação antes de descansar. O Jake conseguiu achar a Renelle verdadeira, que estava lá na fábrica, né? Basicamente o que aconteceu? O Jake, ele achou a Renelle verdadeira, levou ela para aquela cabana. Só que quando ele saiu para procurar comida, a Eleanor trocou de lugar com a Renelle e usou aquele pingente, né? Aquele colar. Não era um disco de ilusão. Era outra coisa. E aí, né? Foi retcon? Foi, mas enfim. E aí ela trocou de lugar, né? Escondeu a Renelle verdadeira na fábrica, mas enfim. É isso. E aí, né? O Jake conseguiu reunir a verdadeira Renelle com o Talbot, deu tudo certo. E ele vai, entra na piscina de bolinhas e se deixa afundar. Então, corta a cena e nós vemos a Millie, sim, a Millie de Count the Ways. E aqui, né, foi revelado o destino dela. Ela realmente não conseguiu escapar do Phantom Freddy. Ela morreu, decapitada provavelmente. Foi uma das vítimas da Eleanor, né? E aí ela estava perdida na noite, na floresta. Tipo, ela lembrava que ela tinha saído da casa porque não queria ficar com na ceia de família, de Natal. Mas parece que agora é o único local que ela quer estar, só que ela está perdida. Então ela escuta um pio de uma coruja, né? E encontra com o Jake, que tá servindo como guia. E aí que tá, ele tá com a aparência de quando ele tava saudável, antes da doença. Muito bacana. E aí ele vai, né? Pergunta se ela tá perdida e guia a Millie de volta pra casa. Ela entra correndo, abraça o avô, abraça a família e pela primeira vez ela se sente feliz. Então nós vemos, né, no presente que a piscina de bolinhas ainda está imóvel, mas as bolas, né, que estavam que eram vermelhas, começaram a se iluminar com a luz dourada. Depois ficaram transparentes como se fosse uma bola de cristal. Essas bolas estavam brilhando como estrelas deslumbrantes em um céu noturno. Basicamente, a última boa ação do Jake foi achar, né, essas vítimas da Eleanor, que as almas delas estavam presas na piscina de bolinha, e colocar cada uma numa memória feliz, tipo, um descanso eterno, né, o dia mais feliz delas, pra sempre. E assim todos poderiam descansar felizes. E aí, né, nós temos, o detetive Larson, ele volta, né, pra casa do Dr. Talbot, porque ele precisava de explicações sobre o remanescente. E aí o Dr. Talbot explica, né, que basicamente o remanescente, em termos não científicos, é como se o metal fosse assombrado. É mais complicado do que isso, é claro, mas é semelhante à maneira como a água conduz eletricidade. Remanescente é a mistura do tangível com o intangível, da memória com o presente, as pessoas e coisas que se perderam. Isso as torna quase reais novamente, né? E ele explica que quando a Renelle era uma garotinha, né? Ela vivia doente e ele tinha medo de perdê-la. Então ele criou, né, o colar, o remanescente, essas coisas para salvar a filha. Mas foi isso o que quase fez com que ele perdesse a Renelle, né? Por causa da Eleanor, que queria o colar e mais remanescente. Então o detetive Larson pergunta, né, o que é que está assombrando esse colar, esse pingente. E o Dr. Talbot diz, quer saber? Toma, leva pra você, faz o que você quiser. Eu não quero mais olhar pra isso, tá bom? Eu quero virar a página
e seguir em frente com a minha filha de verdade. Então o detetive Larson sai pela rua, né, e escuta um som, né, uma cantoria, como se fosse uma música bem baixinha, vindo do pingente, e estava baixo demais para ele entender as palavras. Então ele segura o colar, né, contra o sol, e o sol brilha no colar. Era deslumbrante. Fim da história. Mano, eu dou um 9,6 pra essa história do Stitch Leif, do epílogo 1 até o 11. Perfeita. Foi incrível pra encerrar Fazbear Fright. O vídeo ficou bem longo, 40 minutos, mas valeu a pena. E é isso. Minha explicação do que pode ter acontecido no final, né, a alma cantando, é que como o Jake conseguiu meio que dar paz, né, pra todas as vítimas da Eleanor, provavelmente tinha alguma, né, presa dentro do colar. Vamos dizer que é a Sarah. E aí ela ficou em paz e começou a cantar de alegria. E é isso, gente. Esse foi o resumo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por acompanhar minha cobertura de Fazbear Fright. Mas calma, eu volto na semana que vem com Felix the Shark, o livro 12. Um livro bônus com histórias que tinham sido descartadas de início, mas o Scott deu uma lida nelas e pensou, não, vale a pena contar essas histórias. Então ele resgatou 3 histórias e trouxe um livro bônus. Não tem epílogo do Stitch Leif, a história acaba aqui. Mas é isso, vejo vocês na próxima e falou. Meus parabéns. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.